Olá, meus amigos do canal NPL Não Pare de Ler, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Wellington Oliveira, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um livro, comentário, uma pequena resenha de um livro muito interessante que eu terminei essa semana, que é o livro A Doutrina de Choque, a Ascensão do Capitalismo do Desastre, da jornalista canadense e ativista ambiental Naomi Klein, ela que também é colunista do Intercept, uma pessoa muito inteligente, muito interessante, é válido de buscar informações sobre ela. E nesse livro, que é uma obra de aproximadamente 564 páginas, editado em 2008, publicado aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira, um livro muito interessante com 7 partes, 21 capítulos, que fala ali sobre a utilização das técnicas que foram estudadas a partir da década de 50 pela CIA e pelas universidades norte-americanas, das técnicas de extração de informação e tortura. Ela inclusive começa esse livro expondo um pouco sobre a vida de Evan Cameron, um psiquiatra escocês radicado nos Estados Unidos, que nas universidades dos Estados Unidos e também financiado pela CIA, fez um estudo de uso de drogas e uso de técnicas de privação para extração de informações e técnicas de tortura. Bem, a Naomi ela já começa esse livro, A Ascensão do Capitalismo de Desastre, a Doutrina de Choque, ela começa esse livro expondo já um pouco sobre a vida de Evan Cameron. Ele fez esses estudos que deram até origem aos manuais de tortura Kubac, manuais da CIA. Esse psiquiatra foi um dos pioneiros ali nos Estados Unidos que fez estudos sobre eletrochoque, visando destruir a mente das pessoas para construir sobre essa mente destruída uma nova mentalidade, uma nova mente, lavagem cerebral. Isso tudo foi aproveitado no decorrer dos anos e fazem parte até hoje dos manuais de tortura da CIA, como foi falado na mídia várias vezes, métodos que são utilizados até hoje nas prisões de Guantánamo, em Cuba, e foram utilizados e se tornaram escândalo em 2003, 2004, na guerra do Iraque, ali nas prisões de Abu Ghraib, em que fotos foram reveladas de soldados norte-americanos fazendo tortura contra os iraquianos. Interrogatórios com métodos de tortura. Bem, ela começa o livro sobre a doutrina do choque com esse assunto, mas para fazer um paralelo, porque esses princípios que foram criados por Evan Cameron e por outros cientistas da época e foram utilizados para fazer os manuais de tortura da CIA, manuais que foram utilizados nas escolas das Américas e foram ensinados a líderes, ditadores de países latino-americanos, como o Brasil, como a Argentina, como no Chile, de Pinochet também. Esses manuais foram utilizados para fazer a repressão contra aquilo que eles chamavam de terroristas ou subversivos, que eram pessoas que buscavam a sua democracia no seu país. Bem, ela faz esse paralelo porque esses princípios foram utilizados pela escola norte-americana, especificamente Chicago, de economia. Escola que tem como seu maior guru o falecido em 2006 Milton Friedman, um homem conhecido pela sua fala de laissez-faire, de deixe-fazer, que é um pensamento econômico que vai totalmente contra aquele pensamento que vinha lá de trás nos Estados Unidos desde a crise de 1929, que era uma ideologia do New Deal, que foi criada por John Maynard Keynes, a ideologia keynesiana, contra a ideologia friedmanista. São dois pensamentos econômicos que falam muito sobre o liberalismo, o neoliberalismo, o socialismo. Por quê? Porque John Maynard Keynes, na década de 30, lá nos Estados Unidos, teve as suas políticas econômicas
os seus pensamentos econômicos adotados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para tentar conter aquela crise que causou muita recessão nos Estados Unidos. A bolsa quebrou naquilo que foi conhecido como a Quinta-feira Negra, né? As bolsas quebraram, o país entrou numa recessão, o povo desempregado, muita miséria, muito medo, isso depois da Primeira Guerra Mundial. E o pensamento econômico de Keynes foi adotado pelo governo de então. No que consistia esse pensamento econômico? Consistia no New Deal, na aplicação de recursos governamentais para criar grandes obras estruturais para empregar o povo e tirar o povo daquela situação de miséria. Como é visto em vários filmes, em vários estudos, o povo estava ali carente até mesmo de receber alimentação do Estado, filas e filas intermináveis em alguns lugares dos Estados Unidos, onde o pessoal recebia sopa gratuita, onde muita gente passou fome, onde muita gente morreu. E esse era o pensamento keynesiano, esse pensamento que favorece que o Estado ampare os seus cidadãos de alguma forma, criando políticas fortes, sociais, para garantir o bem-estar do povo. É o bem-estar social, né? E contra esse pensamento veio Friedrich Hayek e o seu discípulo Milton Friedman, que é o grande guru da escola econômica de Chicago. Por isso, a escola de Chicago, a escola econômica de Chicago, das universidades de Chicago, são conhecidos como aqueles que criaram os Chicago Boys. Inclusive, nós temos um no nosso governo hoje, que é o ministro da Economia, né? Ele é conhecido como um Chicago Boy porque ele foi aluno da escola de Chicago, ele é um dos discípulos de Milton Friedman, que entende que esse amparo do governo ao povo é algo pernicioso ao sistema capitalista, que isso é coisa de vagabundo, né? Que vagabundo aqui depende do Estado, que vagabundo aqui depende de ajuda do governo, que morram, né? Inclusive, Milton Friedman escreveu 2 livros que são conhecidos, que é Capitalismo e Liberdade, o outro eu não me recordo agora, mas expondo que esse pensamento dele, de que o governo não deve ajudar a população, que a diferença, a desigualdade social é salutar para o sistema capitalista, porque incentiva as pessoas a trabalharem, a buscarem o crescimento, a favorecerem a mão invisível do Estado, né? A mão invisível da economia para a construção do Estado. Bem, isso é um assunto um pouco complexo, eu não quero me alongar muito nisso, eu quero voltar ao livro. Então, a Naomi, no seu livro, A Doutrina de Choque, ela vai mostrando desde 73, com o golpe militar contra o presidente Allende no Chile, os Chicago Boys, ou os economistas da escola de Chicago, foram levados para o governo de Pinochet, foram convidados por Pinochet para escreverem ali a nova economia do Chile, economia que durante algum tempo foi visto como um modelo e que hoje nós estamos vendo pelas informações que chegam do Chile, pela história do Chile, que isso causou foi muita recessão, muita pobreza, muita desigualdade social, e esse modelo continua tentando ser copiado, muitos tentam copiar esse modelo até hoje em vários países. Ela vai contar no livro a história do Chile, a história da Polônia, inclusive até a Rússia de 1993, depois da perestroika, da glasnost, da queda do Muro de Berlim. Foi levado os Chicago Boys para tentar escrever uma nova estruturação econômica para a Rússia, o que favoreceu o crescimento de muita corrupção, que favoreceu o enriquecimento ilícito de muitas pessoas ali naquele país, que é o que ela mostra no livro, que essa criação de desastres ou aproveitamento de desastres no país para que se implante nesse país uma agenda econômica friedmanista, neoliberal, que tem 3 princípios principais nessa doutrina de choque, essa doutrina que cria desastres dentro da economia de um país ou dentro da política do país para que seja aproveitada essa economia neoliberal, cria-se esse desastre ou se aproveita de desastres naturais
como aconteceu com os tsunamis de 2004 ali na Ásia. Esses Chicago Boys também foram levados para o governo para escrever. Ela também fala ali de como esse pensamento era escrito tendo como 3 princípios básicos para a criação do pensamento neoliberal e que prejudica o povo em si. Ela vai falar ali dessas 3 raízes que são a privatização, a destruição das políticas públicas sociais e a flexibilização das leis no âmbito trabalhista, no âmbito previdenciário, ou flexibilização das leis que impeçam no pensamento neoliberal a ascensão do comércio, a ascensão do mercado, o mercado como sendo ali o grande salvador do país, expondo o país que está ali destruído, como é o caso do Iraque depois da guerra, da invasão e reconstrução, reestruturação do Iraque ali em 2003, 2004, em que os Estados Unidos se arvoraram ali como os grandes defensores da democracia iraquiana, tiraram um ditador que no passado eles mesmos criaram lá, mas tiraram esse ditador na década do ano 2000 e enforcaram Saddam Hussein e se arvoraram ali como os defensores da democracia no Iraque, queriam criar um novo Iraque, levaram todo o seu aparato econômico para reconstruir o Iraque, suas próprias empresas para reconstruir o Iraque, tudo isso num arranjo neoliberal, num arranjo econômico, escrevendo leis neoliberais, escrevendo princípios neoliberais econômicos para reconstruir aquele país, e nós vemos hoje, pleno 2020, que aquele país continua miserável, aquele país continua ainda carente. Isso aconteceu com o Iraque, isso aconteceu com o Chile, isso aconteceu com Bolívia, isso aconteceu com vários outros países, inclusive com a Rússia, aonde essa doutrina neoliberal de choque foi utilizada usando métodos que foram estudados desde o início lá no âmbito psiquiátrico, no âmbito psicológico, de causar privações na pessoa para reinscrever uma nova pessoa. Esse princípio foi utilizado, segundo Naomi Klein, economicamente nesses países onde guerras, fenômenos naturais, desastres naturais foram utilizados para ou causar o desnorteamento da população e vender uma imagem de que a política neoliberal vai reconstruir, vai refazer. Inclusive, ela conta até do caso do furacão Katrina em Nova Orleans, em 2005, que foi utilizado também essa doutrina de choque, de aproveitar o desnorteamento da população para reinscrever uma nova forma de economia, e essa nova forma de economia sendo reescrita sob o pretexto de reconstrução, acabava trazendo mais prejuízo, acabava trazendo mais problemas, porque tornava aquela população daquela cidade, daquele país, refém de empreiteiras, refém de empresas que tinham contratos escusos com os próprios governos, no caso norte-americanos, para poder lucrarem acima de tudo e lucrarem dobrado, não só com aqueles contratos que eram feitos com o governo norte-americano, mas também lucrarem com a miséria do povo, lucrarem vendendo serviços que no sistema keynesiano, no pensamento keynesiano, deveria ser fornecido pelo governo central e não terceirizado. Se trata disso, a terceirização de serviços e equipamentos que, de acordo com uma doutrina ou outra, a doutrina keynesiana ou a doutrina friedmanista, deveriam ou não ser fornecidas pelo Estado para o amparo da população. Veja bem, nós não estamos falando aqui de capitalismo versus socialismo. Estamos falando de duas doutrinas dentro do mesmo pensamento capitalista que não se chocam em virtude de um pensamento de o Estado deve prover ou não meios básicos de sobrevivência da sua população. Não é aqui algo que está se contrapondo entre capitalismo e socialismo.
é algo que está dentro do mesmo sistema capitalista. Uma doutrina keynesiana que vê o Estado como responsável por fornecer um estado de bem-estar social para o seu povo, ou uma doutrina hayekiana ou friedmanista que vê esse amparo do Estado ao povo como paternalismo, como algo que deve ser extirpado, que a mão invisível do mercado é suficiente para regular as necessidades, em que as desigualdades sociais não são vistas como um problema, mas como uma oportunidade bem-vinda para causar um individualismo e uma competição para elevar esse estado, aonde as pessoas menos favorecidas são pessoas perdedoras e as pessoas mais favorecidas, fazendo uso daquilo que se chama de meritocracia, vão ascender a posições melhores, né? Dentro do mesmo pensamento neoliberal há essa inconsistência, keynesianismo ou friedmanismo, hayekmanismo, vamos dizer assim, as doutrinas de Hayek ou de Friedman ou as doutrinas de Keynes, para você ver como há um pensamento. Nós não entramos aqui no pensamento socialista, né? Estamos aqui dentro de um pensamento capitalista, em que há essa incompatibilidade, em que há essa diferença, em que há essa discussão, em que eles mesmos, os capitalistas, não se afinam. Bem, pessoal, é muita coisa o livro, como eu disse para vocês, são 563 páginas, coisas muito interessantes. Vai falar ali de nomes como Donald Roosevelt, Bush, vai falar de nomes ali que nós conhecemos, né, de coisas que aconteceram, que ainda estão vivas na nossa memória, que talvez nós aqui no Brasil não tenhamos muito conhecimento, porque a nossa mídia não informa de maneira adequada. Ela joga informação, até mesmo talvez como parte de uma dessas técnicas de desnorteamento, de confusão. Joga-se a notícia, se você não tem conhecimento daquilo que está sendo noticiado, você ouve aquilo, entra, sai, você não critica, e é isso que o conhecimento se presta a fazer, te dar base para você criticar, te dar base para você entender o que acontece. Vale aí a dica do livro, tá? Doutrina de Choque, a Ascensão do Capitalismo de Desastre, da autora, jornalista, ambientalista, ativista Naomi Klein. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, é muita informação. Qualquer coisa, escreve, qualquer coisa, manda uma mensagem, a gente vai conversando. E também o seguinte, se inscreva no canal, dê o seu like, classifique ali o sininho e daqui a alguns dias a gente fala sobre mais algum livro, ok? NPL, não pare de ler. Falou!